queria convidar você a se colocar diante do Senhor, que já esteve aqui entre nós, que permanece entre nós agora pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem fazer em nós sua morada, que vem revelar para nós aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. A sua misericórdia se estende de geração em geração, chega até nós, mas é preciso que nós estejamos abertos ao Espírito Santo, para que possamos fazer acontecer da nossa vida aquilo que é o projeto de Deus, aquilo que Deus tem preparado desde todos os tempos para cada um de nós. Por isso eu convido você a levantar os seus braços e pedir que venha sobre nós o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo da verdade, esse Espírito Santo que nos revela que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é o nosso Deus Pai, que abraça nós pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Por isso vem, Espírito Santo, solte a sua voz nesta manhã e se coloque diante desse Deus. Venha, ó Espírito Santo, encher-nos com a graça do discernimento, com a graça da inteligência, para que possamos estar abertos, ó Espírito de Deus, para contemplar a sua misericórdia durante todo esse dia. Que o nosso coração seja uma Betânia, que possa acolhê-lo, que possa fazer com que cada um de nós seja transformados pela tua ação, pelo teu carisma, pelos dons que tu nos dás nesta manhã. Venha, ó Espírito Santo de Deus, faz de nós homens e mulheres novos, transformados, misericordiosos, que possamos misericordiar, para que possamos também alcançar os nossos irmãos. Dá-nos a graça, ó Espírito Santo, nesta manhã, de estarmos inteiros, completos diante de vós, que possamos acolher tudo aquilo que tu tens preparado para nós, que tu possas nos alcançar aqui nesse rincão, em nossas casas, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Vem, ó Espírito Santo, vem nos encher, vem transformar a nossa vida, transformar nosso viver. Vem, ó Espírito Santo de Deus, com os seus dons, vem fazer de nós homens e mulheres restaurados na força da misericórdia. Vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero, vem, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Deseje, peça, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.
Segura na mão de quem está do seu lado e canta. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E agora vá se sentando, e ainda nesse clima de oração, nesta manhã em que nós queremos vivenciar a misericórdia de Deus, nesse dia em que Betânia, Casa da Misericórdia, acolhe-nos, faz de nós pessoas restauradas no amor de Deus. E como Betânia é a casa do acolhimento, é a casa dos amigos de Jesus, hoje nesta pregação nós vamos convidar alguém muito especial para estar conosco. Alguém que vai nos ajudar a compreender a misericórdia de Deus. Alguém que está longe de nós fisicamente, mas já se tornou um grande amigo nosso, de modo especial de todos nós brasileiros. O Papa Francisco. Vamos acolher o Papa Francisco com uma grande salva de palmas. O Papa Francisco, que vai nos ajudar a compreender a misericórdia de Deus. O Papa Francisco que agora nos brindou com a grande proclamação do Ano da Misericórdia. Por que um ano da misericórdia? Nós queremos compreender, queremos entender, queremos vivenciar, certamente nos lugares onde nós estamos, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, muito já se tem falado, muito já se tem rezado, vivenciado da misericórdia de Deus. E é por isso que nós também queremos contemplar essa misericórdia na visão do Papa Francisco. Esta pregação estará baseada nos escritos do Papa Francisco, de modo especial, nesse livro, A Igreja da Misericórdia, do Papa Francisco, no seu primeiro ano do seu pontificado. E também na bula de exortação Misericórdia Vultus para o ano da misericórdia. Claro que não vou conseguir exaurir tudo aquilo que o Papa Francisco tem para nós, mas na modéstia quero contribuir para que a gente possa contemplar aquilo que o Papa tem para nós. Para isso eu gostaria de começar, que a gente pegasse a nossa Bíblia, que você pegasse a sua Bíblia aí, em Efésios 2, a partir do primeiro versículo. Efésios, capítulo 2, versículo 1 e seguintes. Vamos pegar a nossa Bíblia. Em Efésios 2, capítulo 2, versículos 1 e seguinte. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Neles vivíeis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Com eles nós também andávamos outrora nos desejos da nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos. E éramos por natureza como os demais, filhos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fostes salvos. E com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus, em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus.
pela graça fostes salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Cristo para as boas obras que Deus já antes prepara para que nelas andássemos. Palavra do Senhor. E esta palavra de Deus nos ajuda muito a compreender o mistério de Deus que Deus tem preparado para nós. Jesus Cristo é a expressão máxima daquilo que é a misericórdia de Deus. É em Jesus que o Pai se revela para nós como um Pai misericordioso. É através dos gestos salvíficos de Jesus que nós podemos adentrar aquilo que é a revelação de Deus para nós. É em Jesus e através do seu Evangelho nós vamos percebendo a ação de Deus que não se cansa de nos procurar, que não se cansa de ir atrás de nós para nos trazer resgatados. Não porque nós somos bons, como nós ouvimos na palavra, não é pelas nossas obras, mas pela bondade de Deus por nós, pela sua misericórdia. Por isso que a misericórdia de Deus, antes de nós fazermos alguma coisa, é a misericórdia de Deus que vem nos alcançar. Por quê? Porque o seu amor é infinito por nós. E em Jesus nós vamos perceber muito claro a sua ação. Em Jesus nós vamos contemplar que todos os seus gestos salvíficos são para nos revelar esse Pai amoroso. E é por isso que o Papa Francisco vai nos dizer que muitas vezes é importante a gente fixar o nosso olhar na misericórdia de Deus. Não que ela seja mais importante do que outros em outros tempos, mas é preciso que de vez em quando a gente possa se reabastecer, beber desta fonte. E por isso que desde o dia 8 de dezembro, o Papa proclamou para nós o Ano Santo da Misericórdia. Para que a gente pudesse voltar o nosso olhar para esse Deus compassivo, misericordioso, que vem ao nosso encontro, que se alegra com o pecador que volta, com esse Deus que, mediante tantas coisas, tem feito para que a gente possa também contemplá-lo na nossa vida. E Jesus, o rosto misericordioso de Deus, nos dá essa certeza. Em Jesus, nós vemos que todos os seus gestos nos fazem revelar isso. É Ele que, vendo a multidão abatida, como ovelhas sem pastor, sente compaixão. Nós vamos contemplar isso lá em Mateus, no capítulo 9, 36, aonde Ele tem compaixão daqueles que estavam como ovelhas sem pastor. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Em Jesus, nós vemos seus gestos salvíficos, quando Ele encontra pessoas que estão doentes, pessoas que querem ser restauradas, que querem ser curadas. Por isso é Ele que vai ao encontro daquele que está doente. Lá em Mateus 14, 14, nós vamos contemplar. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. É Jesus, esse Jesus fantástico, que vem também para saciar a multidão, e vem para nos saciar, trazendo para nós o pão do céu. É Ele que multiplica os pães, os peixes, para dar de comer àqueles que estavam famintos. Lá em Mateus 15, 37, nós ouvimos: todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Em Jesus, nós vemos a sensibilidade de alguém que se entristece com alguém que perdeu
algo tão querido, um ente querido. É Ele que vai ao encontro da viúva de Naim. É Ele que traz à vida aquele filho único que ela tinha perdido. E por isso Ele também vem ao nosso encontro, para trazer-nos à vida tudo aquilo que nós tínhamos perdido, nossas esperanças, nossa vontade de viver, o sentido da vida. É Ele que cura, é Ele que salva. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente percebe que em Jesus nós vemos tudo aquilo que o Pai tinha preparado para nós. Em Jesus nós contemplamos o rosto misericordioso de Deus. Para viver a misericórdia, basta a gente olhar para Jesus. Basta a gente contemplar os seus passos. Aquele que passou fazendo bem, é aquele também que vem revelar o bom, o belo, aquilo que é Deus para nós. Perdoar não é uma tarefa fácil. Nós bem sabemos que perdoar requer atitudes. Muito já se escreveu sobre o perdão. Dizem que tem que perdoar até sem limites. É preciso perdoar sempre. É preciso perdoar cada dia. Porém, nós bem sabemos que se a gente não perdoar, não existe possibilidade de nós nos tornarmos felizes. Vocês bem sabem, eu também, que não é fácil a gente conviver com as pessoas. A minha mãe, que certamente está nos assistindo, ela fala assim, que a gente só vai conhecer alguém, só vai saber como ela é, quando a gente comer um saco de sal junto com a pessoa. Não é assim? A gente só conhece alguém quando a gente tem essa possibilidade de estar constantemente com a pessoa. Quando se namora, quando se tem amizade, às vezes a gente pensa até que a gente conhece a pessoa. Às vezes a gente até conhece um lado bom da pessoa. Mas no dia a dia a gente vai percebendo, quando se casa de modo especial, ou quando se vive numa comunidade, a gente vai percebendo que aquela pessoa tão cara para nós, tão amada, é uma pessoa que também tem defeitos. É uma pessoa que também tem suas falhas. É uma pessoa que também tem as suas coisas que não batem conosco. Nós dizemos às vezes assim, o meu santo não bate com o santo daquela pessoa. Eu não consigo ir com a cara daquela pessoa. Ainda bem, né? Porque geralmente a gente tem que ir com a cara da gente. Não adianta a gente ir com a cara do outro, né? Cada um vai com a sua cara. Mas às vezes a gente fala assim, eu não vou com a cara daquele fulano. Eu não consigo engolir, parece que chega aqui, parece que volta porque eu não consigo. E é verdade. Na convivência a gente vai percebendo que muitas vezes a gente tenta e às vezes a gente não consegue. Na comunidade Betânia não é diferente. Às vezes a gente pensa assim, eu quero sair desse mundo, eu estou no mundo atribulado, eu quero ir para uma comunidade, quero ir para a Canção Nova, quero ir para Betânia, quero ir para outra comunidade, porque eu quero viver o céu. Meu irmão, olha, se você soubesse o quanto é difícil a gente viver em comunidade. Não é fácil. Não é fácil perdoar. Não é fácil a gente conviver com a pessoa todos os dias. E às vezes a gente todos os dias se confrontar com os defeitos desta pessoa. Às vezes a gente se confrontar com os defeitos porque às vezes esse defeito revela aquilo que nós mesmos somos. Revela os nossos próprios defeitos. E é tão difícil a gente aceitar. Tão difícil a gente perdoar. Quando é para desculpar, às vezes até é mais fácil. Porque alguém faz alguma coisa para você, no mal entendido, você acha que ela fez, e aí, quando se vai esclarecer os fatos, a gente fala assim, não, ela não teve culpa. Então a gente desculpa esta pessoa. É até mais fácil. Mas perdoar requer mais do que isso. Porque perdoar é a gente saber que a pessoa teve a intenção. Que a pessoa quis fazer o mal para a gente, que a pessoa não fez por inocência, mas ela fez porque ela tinha aquela pontinha do encardido dentro dela, que ela fala assim, não, eu vou fazer, eu vou mostrar para ela que ela está errada, eu quero falar mal dela mesmo, eu vou fazer isso. E aí, é como é difícil a gente saber de tudo isso, e ainda assim mesmo a gente dar um passo na fé.
a gente dizer: meu irmão, eu te perdoo. E perdoar, gente, não é passar uma borracha, porque não é uma amnésia. Perdoar significa atitude. Perdoar significa viver aquilo que é a presença de Deus em nós. Por isso que perdoar não significa a gente ter amnésia. É a gente poder saber fazer o bem. Aliás, até falando em amnésia, eu lembrei de uma historinha, que o rapaz foi fazer o exame para o psicotécnico lá, para a carteira de motorista, e o médico perguntou assim para ele. Ele tinha esquecido algumas coisas, né? O médico perguntou: o senhor tem amnésia? Ele falou assim: não, só tenho diabetes. Ou seja, a gente esquece as coisas. Mas no perdão, no dia a dia, a gente não consegue esquecer. Quando a gente vê a pessoa, aquilo volta. Por isso que perdão é uma atitude do dia a dia. É algo que a gente tem que vivenciar cada momento, cada instante. Padre Léo, numa pregação, ele fala assim: perdoar 70 vezes 7. O que significa? Aí muitas vezes as pessoas falam assim: é perdoar sempre. Aí o Padre Léo fala assim: não é perdoar sempre. É perdoar cada dia, cada vez. Quando a gente pensa em perdoar sempre, a gente pode dizer assim: vou deixar para amanhã. Vou deixar para daqui um ano, um mês. Mas a gente não sabe quanto tempo ainda a gente tem. Nós cantamos isso aqui ontem no show com o Tiago. Nós não sabemos quanto tempo ainda a gente tem para viver. Por isso é importante a gente perdoar cada dia, cada momento. É importante a gente ter essa consciência de que é naquele momento, porque a misericórdia tem que ser vivida no concreto da nossa história. Não dá para a gente ficar pensando que vai ser depois, que nós vamos ter chance para depois. É uma atitude que eu tenho que ter no dia a dia. Perdoar não é passar a mão na cabeça de ninguém. Perdoar é a gente dar uma nova chance para a pessoa. É a gente dizer: meu irmão, eu sei que você errou, mas vamos lá, vamos em frente. O Papa Francisco, essa semana passada, ele, numa das suas pregações, ele disse assim, que Deus nunca desiste de nós. E que nós também nunca devemos desistir das pessoas. Insistir sempre. Por isso que em Betânia, é uma dessas marcas para nós. Às vezes a pessoa chega lá, chega destruída, não apenas pelo vício da droga, pelo vício do alcoolismo, mas chega destruído também pelo vício da mentira, da falsidade, da falta de transparência. E às vezes a gente vai conversar com a pessoa, vai conversar com o filho, e a gente percebe, a gente sabe que não é verdade. Que não é só o vício, que não é só a droga o problema, que o problema está enraizado dentro de nós, que o problema está muito mais profundo do que apenas tirar um pouco de droga, um pouco de cocaína, um pouco de maconha da vida desta pessoa. É preciso restaurar a pessoa de dentro para fora. Eu tenho certeza que se o Padre Léo estivesse vivo, ele estaria muito contente com o Papa Francisco. Eu não sei se vocês que aqui estão, vocês que estão em casa, que já ouviram muitas pregações do Padre Léo. Eu com o Padre Vicente, Padre Hérito, a gente sempre conversa disso. De que às vezes o Papa Francisco parece que está fazendo menção das pregações do Padre Léo. Porque é tão perto a sintonia que um tem com o outro, que a gente fala assim, puxa vida, como o Padre Léo ficaria feliz com este Papa. Como o Padre Léo se identificaria tanto com a pregação do Papa Francisco, que por sua vez se identifica tanto com a pregação do Padre Léo. Uma igreja humana, uma igreja que é capaz de ter as portas abertas. O Papa Francisco vai nos dizer que é preciso que a Igreja da Misericórdia seja uma igreja que tenha as portas abertas. Não apenas as portas materiais, mas ele fala de uma igreja que somos nós. De uma igreja que tem que se alegrar com a vida do outro. Meu irmão, minha irmã, eu já fui pároco e já fui padre de paróquia.
Hoje estou na comunidade Betânia. E eu sei como é difícil, às vezes, as nossas paróquias, as nossas pastorais, quando a gente fala de acolhida. Até parece fácil. Às vezes a gente fala assim, vamos criar uma pastoral da acolhida. As pessoas se motivam, colocam um jaleco, colocam escrito lá, pastoral da acolhida, um uniforme, uma camiseta. Mas pastoral da acolhida é muito mais profundo do que isso. Uma igreja da acolhida significa uma igreja que tenha que ter o coração aberto para acolher o pecador, para acolher aquele que vem até nós, para acolher aquele que estava distante. Quantas vezes acontece nas nossas igrejas que a gente está sentado lá no banco e a gente vê uma fulano levantando, passando, a gente fala assim, cutuca o outro, fala assim, ó, quem está chegando aí? Não acredito que essa pessoa vai ter coragem de vir na missa. Não estou acreditando. Olha só, gente. Meu Deus do céu. Ainda é capaz até de dar uma cutucada, né? Na outra pessoa que está do lado. A pessoa está rezando, a gente fala assim, ó, olha ali. Veja só. E se a pessoa vai comungar, então? A gente nem sabe se ela confessou, se ela não confessou. Eu sei que a gente começa a julgar, né? Meu Deus, ela vai ter coragem de ir lá na frente? E se alguém convidou a pessoa para fazer a leitura, então? Essa igreja está perdida mesmo. Olha lá quem está fazendo a leitura. Olha lá. Como que ela tem a coragem de pegar aquele microfone? Gente, nós temos que nos alegrar com o pecador que volta. O Papa Francisco diz assim que uma igreja de puros, de perfeitos, é heresia. A igreja é de pecadores, nós somos pecadores. Às vezes a gente não aparenta tanto, né? Às vezes a gente se mascara, a gente coloca uma roupa bonita, a gente se faz cara de santinho. Mas a gente sabe dos nossos pecados, você sabe dos seus pecados. E como que eu tenho coragem de, às vezes, julgar a outra pessoa? Como que eu tenho coragem de, às vezes, de apontar o erro do outro? Meu Deus, eu preciso olhar para os meus. Se eu já estou dando conta dos meus, já é o suficiente, eu não preciso procurar mais ainda para que eu possa dar conta da vida do outro. Uma igreja da acolhida é uma igreja que se alegra com o pecador que volta. É uma igreja que é capaz de dar lugar para o outro, que não tem pessoas que são donas de certa pastoral, de certo movimento, que não são donas da sua cadeira na igreja, mas que se alegra porque quando chega lá, alguém ocupou o seu lugar. Graças a Deus, glória a Deus, eu vou do outro lado, eu vou no outro lugar, eu vou sentar ali, e se não der lugar para eu sentar, melhor ainda, porque significa que mais e mais pessoas estão na igreja. Então eu posso ficar de pé uma missa, não tem problema. Como é bom a gente poder contemplar pessoas que se alegram com aqueles outros que vêm até nós, que falam, olha meu irmão, eu estou aqui, eu não sei muita coisa, mas eu quero ajudar. E na igreja, gente, é um lugar onde que não falta emprego para ninguém. A crise nunca chega na igreja, porque há lugar para todo mundo. Se você não sabe falar, não tem problema, deve ter um lugar para você ali. Se você sabe falar, ótimo, tem lugar para você também. Se você é alegre, tem lugar. Se você está triste, tem lugar. Se você é uma pessoa que sabe ouvir, tem lugar para você. Por isso que a nossa igreja é uma igreja que deve acolher, se alegrar com todas as pessoas que vêm até nós. É uma igreja que tem que ter a possibilidade de dar condições para que mais e mais pessoas possam crescer na fé, amadurecer na fé. Às vezes a gente é tão medíocre que a gente vai apenas à missa. E a gente acha que a gente já está fazendo um grande favor para Deus. Eu já cumpri a minha obrigação, já fui na igreja essa semana, já fiquei lá, embora, olha, o padre até abusou. Porque foi 1h35 de missa. Se for lá em Betânia ainda, dependendo do padre, é até mais. Então, às vezes a gente fala assim, eu já fiz tudo.
já fiz até demais. No entanto, é preciso que a gente tenha consciência de que não basta a gente ser cristão apenas dos preceitos. A gente tem que ser cristão de fato, cristão de obras, vivência, gente, todos os dias. Quando você acorda, você tem que ter essa certeza. O que eu posso fazer hoje? Como eu posso dedicar o meu dia? O que eu posso fazer para ganhar esse dia para Deus? Eu não posso ficar de braços cruzados, como é difícil. E a gente encontra tantas pessoas, né, como padre de modo especial. Tantas pessoas que falam assim: padre, olha, eu perdi o sentido da minha vida. Eu não sei mais o que fazer. Eu acordo, eu não sei mais o que eu faço. Eu fico em casa, eu não tenho coragem de sair do quarto, eu não tenho coragem nem de abrir a janela do meu quarto. O Papa Francisco também vai dizer assim, que nós não podemos ser como quartos fechados. Quarto, quando fica muito tempo fechado, o que acontece? Começa a ter um cheiro de mofo, começa a mofar. Nós também, quando nós estamos muito fechados em nós também começamos a mofar. Começamos a ficar mal cheirosos, sem brilho no olhar, sem alegria. Por isso que nós devemos abrir o nosso quarto. Abrir o quarto significa abrir o coração para as pessoas. Tenho certeza de que quando você começar a se abrir, você vai perceber que a sua vida tem muito mais sentido, que você pode ajudar muitas outras pessoas. A gente, às vezes, tem uma síndrome de que as coisas são maiores para nós. Então, todos os problemas parece que são nossos. Vocês já viram aquelas pessoas que têm alguma doença, que você começa a falar de alguma coisa, ela fala assim: eu tenho isso também. Eu tenho problema no meu joelho. Eu também tenho. Eu tenho problema de dor de cabeça. Eu tenho também. Ela é mulher. Aí fala: estou com problema na próstata. Também tenho. A pessoa parece que tem todos os problemas do mundo. Mesmo que não existam, mas ela consegue colocar dentro de si. Ela dá um jeitinho para que ela possa ser a pessoa mais digna de dó. A pessoa mais coitadinha. Às vezes a gente olha para essas pessoas e a gente fala: meu Deus, tanta coisa que você poderia fazer. Mas eu não sei fazer nada. Sabe, Deus não ia criar um inútil. Deus não ia criar uma pessoa que não vale nada. Nosso Deus é muito mais do que isso. E com certeza quando Ele me criou, quando Ele te criou com muitos dons, com muitos talentos, com muitas coisas boas que você pode fazer. Mas o seu quarto não pode ficar fechado. O seu quarto não pode ficar ali abafado, porque senão você vai começar a mofar, meu irmão. A igreja da misericórdia é a igreja que sai ao encontro do outro. O padre Deon, fundador da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, vai dizer assim, que é preciso ir ao povo, que é preciso se abrir ao povo, que é preciso ir lá. O Papa Francisco vai dizer, ir até as periferias existenciais, daquelas pessoas que não têm nada, que não têm, quase foram tiradas até da sua dignidade de pessoas. É ali que nós devemos ir. É levar a nossa solidariedade, o nosso apoio, as nossas mãos para aquelas pessoas. Por isso que Betânia é a casa da acolhida que acolhe todos. Nós bem sabemos que nós não podemos fazer muitos. Nós temos aqui 8 recantos. Parece muita coisa, mas não é muita coisa não. Para nós é até muito, porque nós somos poucos. Mas nós teríamos ainda mais 8, mais 10, mais 15, mais não sei quantos recantos ainda para fazer com que as pessoas pudessem encontrar um sentido da vida. E às vezes você que está aí, mofando no seu quarto, não sabe o que fazer. Não, meu irmão, você pode fazer. Você pode ir ao encontro daquelas outras pessoas, você pode ajudar. Talvez você não seja chamado, vocacionado para ser um consagrado, ou talvez seja, e você precisa se questionar sobre isso.
Mas muitas vezes você pode fazer na onde você está, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, dentro da sua família. Quantas vezes nós temos tanta coisa para fazer dentro de casa, que às vezes a gente fala assim, eu não tenho o que fazer. Claro que tem. Você pode ser canal da graça de Deus ali aonde você está, do jeito que você é, porque dentro de você existe um Deus que está agindo, dentro de você existe o Espírito Santo que está fazendo de você um homem e uma mulher nova. Uma igreja viva, uma igreja do Espírito Santo, é uma igreja que se coloca em movimento. E quando eu falo em igreja, você tem que pensar a igreja que é você. Você tem que pensar a igreja que está dentro de você e que pode acolher o outro. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem que rezar ao Espírito Santo. Quando nós fazemos a invocação ao Espírito Santo aqui, nós não fazemos pro forma, não fazemos para fazer apenas, mas é porque o Espírito Santo deve agir dentro de nós. O Papa Francisco vai dizer assim, que a gente deveria rezar ao Espírito Santo todos os dias. Inclusive, ele nos dá, e eu queria que vocês rezassem comigo. Ele diz assim: procuremos nos perguntar, estou aberto à ação do Espírito Santo? Peço que me conceda a luz que me torne mais sensível às realidades de Deus. Esta é uma oração que devemos recitar todos os dias. Aí eu vou falar e vocês vão repetindo. Espírito Santo, fazei com que o meu coração permaneça aberto à palavra de Deus. Que o meu coração esteja aberto ao bem. Que o meu coração se abra à beleza de Deus todos os dias. Amém. Essa é a oração que o Papa Francisco pede que a gente faça todos os dias. Espírito Santo, que eu tenha um coração aberto para a palavra de Deus, que eu tenha um coração aberto para ver a beleza de Deus na minha vida, na vida das pessoas, que eu possa estar aberto ao bem que eu possa fazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós não fiquemos nas nossas mazelas, que nós não fiquemos nas nossas depressões, nas nossas tristezas, mas que nós possamos abrir-nos às pessoas, abrir-nos a uma igreja que é capaz de ir ao encontro daquele que mais precisa, de ir ao encontro daquele que mais tem necessidade de sentir o carinho, o amor de Deus. Por isso que nós primeiro devemos reconhecer que nós somos pecadores. Quando nós não reconhecemos isso, nós achamos que nós somos perfeitos. Vocês já encontraram pessoas assim, com certeza, e eu também. Você fala com a pessoa e ela tem solução para tudo. Parece que ela sabe todas as coisas. Ela é a mais perfeita. Eu não sei nem por que ela não está no altar. Mas ela se sente a mais perfeita. Não é que a gente tem que se sentir a última meleca lá do cavalo, né? A gente tem que se sentir bem. Mas a gente tem que ter humildade. A gente saber que nós precisamos melhorar cada dia, que nós precisamos crescer cada dia. Por isso que a gente nunca tem que perder a oportunidade de se conhecer. Eu sempre digo que é muito importante que a gente possa ter a oportunidade, e se você tem essa oportunidade, procure, faça. Por exemplo, um trabalho psicológico, um curso de autoconhecimento, um curso onde você possa ter possibilidades de conhecer as suas emoções, os seus sentimentos. Um retiro de cura interior, lá em Betânia, e aqui já fica o convite para vocês e para aqueles que estão nos ouvindo. Nós temos em Betânia retiros de cura interior. Aqueles mesmos retiros que o Padre Léo pregava e tantos outros mais que nós também desenvolvemos ao longo desse tempo. São retiros onde as pessoas podem confrontar-se consigo mesma, com Deus e com as pessoas, que possam buscar cura para os seus traumas,
que possam buscar cura para as suas mazelas, para os seus sentimentos, que possam buscar perdão. Tudo isso que o Padre Léo tem nos ensinado ao longo de tanto tempo. O Padre Léo viveu só 45 anos, mas parece que ele viveu 90, 100 anos. Por quê? Porque é uma sabedoria, é um testemunho de verdade tão grande, que a gente fica impressionado. Eu vou fazer 40... Não parece, eu sei que não parece, gente. Eu sei que não parece. Mas eu vou fazer 45 anos o ano que vem. Eu olho para o Padre Léo e falo, meu Deus, quanto que esse homem já viveu. Quantas coisas boas ele deixou. Como Deus foi generoso em colocar ali naquela pessoa a possibilidade de dar para nós, de beber dessa fonte de salvação. O ano que vem vai fazer 10 anos que o Padre Léo faleceu, que o Padre Léo está na eternidade, como o Padre Jonas falou ontem para nós. 10 anos. Pensam vocês, qual é o artista, qual é o cantor, qual é a celebridade mundial, que já faz 10 anos que morreu, e que está semanalmente pregando, que está semanalmente reprisando um programa de televisão, um talk show, alguma coisa aí? Tem? Eu pergunto para vocês, existe alguém, depois de 10 anos de falecimento, que toda semana está ali na televisão, pregando, falando, como alguém que está presente na nossa vida? Tantas pessoas ligam, eu quero falar com o Padre Léo, eu quero fazer um retiro com o Padre Léo. Pode ser, mas vai ter que fazer um esforcinho para ir fazer esse retiro lá no céu. Aqui já passou, não vai dar para fazer mais. Mas as pessoas se encantam ainda, porque a sua mensagem é atual. E não é algo que a gente ouve e fala assim, ah, verdade, naquele tempo era assim, não é? Não é isso, a gente ouve o Padre Léo falando e a gente fala assim, meu Deus, é para agora. É isso que a gente está vivendo, é isso que está acontecendo conosco, mas já não faz tanto tempo. Você olha a pregação, é de 2003, é de 2001, é de 2000, e a gente fala assim, meu Deus, como Deus foi bom para nós. Lá em Betânia a gente fala assim, como é triste, às vezes bate a saudade, às vezes a gente fica triste, né? Porque a gente fica sentindo, puxa vida, a gente vê uma coisa ali que ele fez, um caminho que ele percorreu, uma construção que foi construída, e a gente sente saudade. Mas como Deus foi generoso com Betânia, tirou fisicamente o Padre Léo, mas deu espiritualmente a sua mensagem para nós. E se hoje Betânia é essa casa da misericórdia, é porque Deus ainda continua agindo em Betânia. Sem a presença física, que como ele mesmo dizia, é a mais pobre das presenças, mas com a presença de Pai, de fundador ali dentro da comunidade. Por isso que hoje, ao contemplar Papa Francisco, a gente sabe muito bem que o Padre Léo representa para nós uma grande mensagem do Papa Francisco. Ele tinha muitos defeitos, tinha muitas coisas, que nós bem sabemos, mas Deus usa de nós mesmo assim, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas limitações, Deus continua agindo em nós, Ele nunca desiste de nós. Nós nos cansamos de pedir perdão, mas Deus nunca se cansa de perdoar. Ele perdoa sempre. O Papa Francisco, quando foi lançar o ano da misericórdia, quando foi proclamar, ele disse muito bem isso. Nós cansamos de pedir perdão, mas Deus nunca se cansa de perdoar. Ele está sempre ali conosco. A gente pisa na bola, a gente faz alguma coisa e Deus continua perdoando. A gente se desvia do caminho, Deus vai atrás de nós. Ele manda um anjo através de nós. Por isso que a misericórdia, gente, não é algo só de Deus para nós, mas é de nós para com as pessoas. Eu preciso aprender a ser esse braço misericordioso de Deus. O Papa vai dizer que é preciso misericordiar. Criou até um verbo. A gente tem que misericordiar todos os dias.
ser instrumento da misericórdia para os nossos irmãos, ser instrumento de misericórdia para as pessoas, proclamar que o nosso Deus não é um Deus que se alegra com o sofrimento, com as tristezas, com as desgraças, mas é um Deus que se alegra com a volta do pecador, com a volta daquele que precisa, com a solidariedade. Como é importante a gente ser solidário. Às vezes acontece uma coisa na família da gente, nos vizinhos da gente, alguém perde um ente querido, às vezes a gente se torna impassivo, parece que a gente tem um coração de pedra. Não, a gente tem que ir ao encontro desta pessoa, da pessoa que está triste, e levar um pouco de alegria. O cristão deve ser o cristão do otimismo. Quando a gente vê uma coisa ruim, a gente tem que ir lá e mostrar para a pessoa que mesmo diante de uma desgraça, mesmo diante de um problema grande na nossa vida, mesmo diante de um desemprego, de uma separação, existe sempre algo bom. Existe sempre algo que a gente pode fazer com que a pessoa se retorne ao bem. Como é bom a gente poder ajudar as pessoas no momento da dificuldade. A gente tem que tomar cuidado para que o encardido não haja em nós e através de nós. Quantos e quantos casais às vezes estão passando por dificuldades, estão passando por um problema conjugal, e ao invés da gente ser instrumento de Deus, às vezes a gente é instrumento do encardido, porque a gente vai lá e começa a semear a desconfiança na vida da pessoa. Às vezes a gente passa lá e fala assim: olha, parece que eu vi o seu marido ali conversando com uma fulana ali, não sei não. Olha, é bom você abrir seu olho, hein? Eu não queria te falar não, mas sabe, né? Eu sou sua amiga, eu vou te falar. Eu vi o seu marido ali, uma atitude suspeita. Às vezes não tem nada, mas a pessoa vai lá e começa a semear sementes do encardido na vida do casal. E às vezes a mulher nem estava aí, nem estava desconfiada de nada, mas aí ela já começa a ficar desconfiada. Então, gente, a gente tem que ser pessoas que levam a boa nova do Evangelho às pessoas. É preciso que a gente tenha coragem de anunciar o Evangelho. O Papa vai dizer também assim, que para os pastores, para os bispos, até para ele próprio, que a primeira missão do apóstolo não é anunciar. A primeira missão do apóstolo é rezar. Dar continuidade à obra de Jesus é rezar. E depois de rezar, anunciar. Isso serve para nós. A gente tem que rezar. A gente tem que ter sintonia com o céu. Sintonia com o Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo possa agir em nós, para depois a gente anunciar. Porque muitas vezes a gente, no intuito de anunciar, a gente não anuncia a Deus, a gente anuncia a nós mesmos. Por isso que às vezes a gente fica triste se não vem um elogio, se a gente faz alguma coisa na igreja e ninguém vem dizer assim: ah, muito obrigado. Se o teu padre da sua paróquia não vem dizer assim: ah, obrigado, não vai falar lá no microfone: ah, fulano aqui, ó, é o responsável por essa missa. Queremos dar uma salva de palmas para a equipe de não sei o quê, para fulano que fez isso, para não sei quem que fez isso, fez aquilo, que fez essa decoração. Às vezes a gente se entristece, por quê? Porque a gente está procurando o reconhecimento de nós mesmos, e não deve ser assim. A gente tem que pregar Deus, a gente tem que dar Deus para as pessoas, e muitas vezes dar Deus significa a gente estar no escondimento. É preciso que Ele cresça e eu diminua. É preciso que haja para nós a certeza de que Deus é o mais precioso que existe para nós. Essa preciosidade tão grande que nos faz ser tão pequenos, mas ser assim mesmo instrumentos do amor de Deus para as pessoas. Meu irmão, minha irmã, você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Do jeito que você é, com as suas limitações, com seus problemas, você pode ser diferente. Você pode ajudar as pessoas a encontrar um sentido para a sua vida. Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você foi criado. Ser misericórdia de Deus para as pessoas é a gente ser presença, ser o abraço de Deus para alguém. Quantas e quantas pessoas estão precisando, não de palavras, mas de testemunho.
São Francisco vai dizer assim: é preciso pregar o Evangelho sempre. Se preciso for, use palavras. É preciso pregar o Evangelho sempre. Se preciso for, use palavras. Ou seja, a nossa pregação mais eficaz é a pregação da nossa vida. A nossa pregação mais eficiente, que chegue às pessoas, não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que a gente faz da nossa vida. É como nós chegamos às pessoas, é como nós acolhemos as pessoas, é como nós podemos contemplar as pessoas em nós e através de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, eu queria convidar a você a fazer um momento de oração. Feche seus olhos um pouquinho. E ao final desta pregação, junto do Papa Francisco, nós queremos agradecer a Deus por ter nos dado uma pessoa tão especial como é o Papa Francisco nesse momento da igreja. Uma pessoa que chega até nós, entra nas nossas casas, entra nas nossas vidas, não pelos grandes discursos, não pelas grandes homilias teológicas, mas entra entre nós de modo especial pelo testemunho da humildade. O Papa pede para nós que nesse ano da misericórdia a gente pratique as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Visitar os doentes, dar de comer aos famintos, visitar os presos, os abandonados, ir ao encontro das pessoas, aconselhar aqueles que precisam, dar apoio moral, espiritual, psicológico àqueles que precisam. São obras que nós podemos fazer, obras de misericórdia. Talvez você não tenha aí perto de você uma comunidade Betânia, que é também uma obra de misericórdia, mas com certeza Deus tem muitas oportunidades para que você possa fazer obras de misericórdia. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, que você agradeça a Deus esse primeiro amor que Ele colocou em você. Você foi amado por Deus. Como nos diz o Padre Léo, talvez você não foi amado nem desejado pelos seus pais, mas você foi amado por Deus. E Deus colocou dentro de você, com certeza, um coração que bate todos os dias. Um coração que é capaz de amar, porque se sente amado. Um coração que é capaz de se transformar, que é capaz de transbordar amor para as pessoas. Peça nesta manhã, meu irmão, minha irmã, que você não fique no marasmo da sua vida, que você não fique pensando apenas nos seus problemas, nas suas dificuldades, nos seus defeitos, mas que você possa olhar a beleza que você tem dentro de você, que você possa contemplar que Deus colocou aí dentro de você um coração que é capaz de amar, que é capaz de chegar às pessoas. Chega de fofoca, chega de mexerico, chega de coisas ruins, de calúnias. Use a sua língua para proclamar a beleza de Deus. O Papa vai dizer assim: é preciso que a gente morda a língua quando a gente vai falar das pessoas, porque aí a língua vai inchar, você não vai conseguir falar. É preciso, meu irmão, que você use aquilo que você tem, a sua língua, os seus dons, os seus talentos, para proclamar a misericórdia de Deus para as pessoas, essa misericórdia que chegou primeiro em você, e por isso você é capaz de levar, não a sua misericórdia, mas a misericórdia de Deus para o irmão, para as pessoas que estão aí, porque Deus te ama, porque Ele te quer, porque Ele fez de você uma pessoa amada, e você tem que sentir esse primeiro amor dentro do seu coração. Você tem que sentir que você pode transbordar o amor de Deus para as pessoas. Muito obrigado, Deus, nesta manhã, porque Tu traz cada um de nós aqui. Muito obrigado, Senhor, porque a Sua misericórdia chega até nós.
Obrigado, Senhor, porque Tu colocas na nossa vida um coração que ama. Tu colocas dentro de nós a possibilidade de também amar as pessoas. Que o nosso amor, Senhor, não seja apenas um amor humano, mas seja um amor inspirado, iluminado pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo em nós. Dá-nos, Senhor, essa graça nessa manhã, de amar, de perdoar, de viver a misericórdia. Dá-nos, Senhor, a graça de sentir esse primeiro amor na nossa vida. Eu preciso voltar ao primeiro amor e relembrar que o Senhor me resgatou. Põe a mão no seu coração, cante isso. Eu preciso voltar ao primeiro amor e relembrar que o Senhor me resgatou. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor e relembrar que o Senhor me resgatou. Eu preciso voltar ao primeiro amor e relembrar que o Senhor me resgatou. Os meus dias não são mais os mesmos, me perdi de ti. Vem me encontrar, Senhor, vem me encontrar. Seu amor jamais se acabará. O Senhor não se cansa de me amar. Seu amor jamais acabará. Seu amor jamais acabará. O Senhor não se cansa de me amar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!